Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais uma novidade pra você. Bonita pra caralho. Nossa, você tá doido? Nossa, eu achei que esse é um trem ridículo. É bonita demais. O mais novo lançamento da JBL, a Boombox 4 na cor laranja. Junto com ela vem essa caixa. Nossa, você tá doido? É bonita demais. Misericórdia. Dentro da caixa vem um cabo de alimentação padrão, um manual de instruções de segurança em várias línguas e um guia rápido, por sinal bem grande. Depois a gente dá uma olhada nele com calma. Nesse vídeo eu irei te mostrar tudo o que mudou nesse mais novo lançamento da JBL, a Boombox 4 laranja. Vou te mostrar pontos positivos e negativos, na minha opinião. Vou te mostrar seus recursos, suas funcionalidades, fazer teste de potência nela com decibelímetro, para poder descobrir qual posição ela vai assumir no ranking das caixas de som Boombox, com mais grave, com mais subgrave e que tocam mais forte em área aberta. Vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dela e, se eu conseguir desmontar ela, te mostrar como é a construção dela por dentro. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a comprar essas caixas de som lançamento para poder te apresentar elas. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal sobre caixas de som Boombox. E bora ir direto ao assunto. Só que um detalhe antes, pessoal, eu comprei ela porque é lançamento. Porque eu vou ser bem sincero, na hora que eu vi ela laranja eu achei ridículo, mas ridículo. Com toda a vontade, eu achei muito feia. Nossa, mas na hora que chegou aqui, nossa, a bicha é bonita demais. Ela pessoalmente não condiz com as fotos, nem com os vídeos. Ela pessoalmente, a cor laranja dela aqui, nossa, ficou bonito demais. Nas fotos eu achei extremamente ridículo, mas pessoalmente, nossa, muito bonita mesmo. Nossa, eu não vi as outras pessoalmente para poder estar comparando, mas como eu já vi outras caixas de som Boombox em outras cores, camuflada, preta, eu iria comprar a preta. A preta me agradaria mais. Mas nossa, como eu te falei, pessoalmente ela é muito bonita. Mas já começou a aparecer alguns detalhes aqui que eu não gostei. E vamos começar que eu já vou te mostrar. Começando aqui pela parte de cima. Gostei do detalhe aqui, o friso preto, dá um destaque bacana. O nome dela, gostei também. Tem uma boa ergonomia. Tem algum detalhe aqui de baixo, tipo uns frisos, gostei. Deu uma boa pega aqui, gostei. O painel aqui, deixa eu tampar que você vai ver, é retroiluminado, também gostei. No caso do Bluetooth tá apagado aqui porque eu apertei o do Auracast. Aqui é o reforço de graves dela em 2 estágios. Aqui no caso tá apagado. Acendeu uma vez e acendeu a segunda. Aqui na frente, aumentar e diminuir o volume. Aqui, play e pause. Se apertar 2 vezes, avança a música. Se apertar 3 vezes, retrocede música. E aqui como exemplo, pessoal, ela já tá tocando uma música no YouTube. Se eu apertar aqui 2 vezes, ela vai avançar a música. Se eu apertar 3 vezes, ela vai retroceder a música. Ó, 1, 2. 1, 2, 3. Então, mesmo estando reproduzindo no seu smartphone, no YouTube, ela consegue avançar e retroceder músicas. Aqui o logo da marca. No caso aqui tem o detalhe alaranjado, mas como ela já está alaranjada, não está dando para ver. Mas mesmo assim, ficou bacana aqui o logo da marca nessa forma. Aqui é o ícone de bateria, que eu já reparei que ele apaga conforme você vai operando ela. Aqui aparentemente ela está com pouco menos de 50% da bateria. Gostei do material dela. Mesmo eu ligando o flash, eu não consigo ver resquício dos alto-falantes aqui. Gostei. O acabamento aqui, ó, muito bem feito. Mas o que eu já reparei? Dá uma olhada aqui, ó. Ele deixa marca conforme você pega. Sua mão tiver suada, vai marcar um pouco. Isso aqui eu não gostei. Aqui na lateral, repara que é tipo emborrachado, quase transparente, para poder dar o acabamento daqui do radiador. Vamos virar aqui de uma vez, já falando nele. E aqui o radiador tá no segundo estágio de reforço nos graves, que aí conforme eu troco aqui, ele também reage. Aqui no caso tá desligado, reforço nos graves.
vamos dizer que é o primeiro estágio e aqui o segundo estágio. Gostei do radiador, firme. É que é um plástico, mas até bacana, gostei. Deixa eu ligar o flash pra você ver. Gostei desse acabamento aqui, tipo aço escovado, mas eu já dei a manota de colocar a mão e ela já marcou a minha impressão digital nela. Agora já é minha mesmo. Aqui na parte de trás não tem muita coisa para ver, a não ser as conexões. Aqui o modelo dela, Boombox 4, gostei, tampinha bacana, várias vedação. Aqui algumas informações sobre ela. E aqui essa entrada tipo C é o seguinte: não funciona como se você tiver um pendrive com entrada tipo C, não vai servir para o pendrive, mas serve para conectar no computador e serve para carregar o seu celular. Então poderia ser melhor, mas é um ponto positivo. Aqui o local para estar carregando ela, gostei da fonte ser interna, mas poderia ter uma entrada para cartão de memória, porque aí eu colocava o cartão de memória aqui, ficaria aqui dentro, eu poderia fechar ela e aí ela manteria toda a resistência que ela tem contra a água. Além disso, se também tivesse a função rádio com antena interna, seria um ponto positivo. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar que não é o foco desse tipo de caixa de som ter a função rádio, mas para quem não usa a função rádio, não faz falta. Mas para quem gosta de estar utilizando a função rádio, sente falta. Então é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Concorda comigo? Então deixa o like. Já com relação ao cartão de memória, deveria ter a opção de avançar e retroceder pastas. Eu falo porque eu já tive relatos de pessoas que compraram caixas de som nesse estilo de outras marcas, justamente porque elas têm entrada USB ou para cartão de memória que avança e retrocede pasta. Então, assim como na função rádio, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. E eu não acho que vai encarecer tanto assim o projeto, incluir rádio e USB ou cartão de memória no projeto dela, não. O mesmo emborrachado que temos aqui na lateral, quase transparente, temos aqui também nos pezinhos dela. Vem daqui até aqui, aqui embaixo é uma coisa. E aqui o compartimento da bateria, que por sinal tem uma bateria removível, é um ponto positivo. A questão da tampa da bateria aqui, eu gostei, principalmente por ser esses parafusos. O jogo de ferramenta aqui é dessa chave aqui, para tirar o parafuso, é o que eu menos uso. No caso aqui é uma T20. Eu gostei de ser assim, porque não tem muita necessidade de ficar tirando a bateria daqui. Sinceramente, eu não vejo sentido em estar tirando, porque não existe um carregador, ao menos por enquanto, que carregue essa bateria aqui, a não ser na própria caixa. Então, mesmo que você compre uma bateria avulsa, você vai precisar colocar nela para poder estar carregando. Então, não vejo muito sentido, mas há quem possa querer usar dessa forma. Eu só vejo necessidade aqui caso você venha a trocar a bateria. Depois que essa bateria aqui estiver viciada, você vir a substituir. Aí, realmente, eu vejo necessidade de estar tirando a bateria. Fora isso, eu não vejo necessidade de estar tirando a bateria para poder ficar mexendo, vamos dizer assim. Aqui lá dentro dela, ligar o flash para você poder ver melhor como é lá dentro. Aqui é a conexão da bateria. Aqui algumas especificações dela. E aí aqui é só isso aqui, ó. Colocou aqui, desceu, apertou, beleza. Já na tampinha aqui, ó, tem até um acabamento maior para poder estar encaixando lá. Aqui é a vedação dela, para poder não estar entrando água no compartimento de bateria. Tomara que realmente não entre. Aqui a parte interna dela tem esses dois buracos aqui, eu não entendi muito bem, que ali não tem nada. Esses das laterais aqui é o dos parafusos, mas esses dois aqui eu não entendi muito bem o que seria, não, até mesmo porque não tem nada do lado de cá. Mas e aí, o que você achou? Peguei leve ou fui duro demais com a nova JBL Boombox 4 laranja? Aproveita e já comenta a sua opinião sobre a nova JBL Boombox 4. E agora que eu já te apresentei ela e já aproveitei para te contar os pontos positivos e negativos na minha opinião sobre a Boombox 4, bora começar a testar o áudio dela com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz, para poder descobrir qual posição ela vai assumir no ranking aqui do canal das Boombox com mais grave. Bora lá? Que no caso vai funcionar o seguinte, vai ser um duelo dela contra ela mesma. De um lado você irá ver ela no grave profundo e do outro lado o grave intenso, todos os dois com decibelímetro, para você poder ver um pouco mais da diferença entre uma equalização e a outra. 100 Hz.
90 Hz. Hertz. Setenta Hertz. Sessenta Hertz. Essa é a posição que a caixa de som JBL Boombox 4 assume no ranking das Boombox que passaram aqui pelo canal pelo mesmo teste com mais grave. Vamos agora para o teste de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz, para a gente poder descobrir se ela tem um subgrave monstro mesmo. 50 Hz. 40 Hz. Trinta Hz. 20 Hz. Essa é a posição que a JBL Boombox 4 assume no ranking das Boombox com mais subgrave que já passaram aqui pelo canal, pelo mesmo teste que ela acabou de passar agora. Indo agora para o nosso último teste com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc, para você poder perceber um pouco da qualidade sonora dela e também para a gente poder descobrir qual posição ela irá assumir no ranking aqui do canal das Boombox que tocam mais forte em área aberta.
Essa é a posição que a JBL Boombox 4 assume no ranking das caixas de som Boombox que já passaram aqui pelo canal, que tocam mais forte em área aberta. Independente da posição que ela assumiu, você vendo ela tocando em área aberta no último volume com tudo no máximo, o que você achou da qualidade sonora dela? Que já falando em qualidade, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da JBL Boombox 4, que é o seguinte: já começando pela grande polêmica, ela distorce ou não? Eu testando ela com o aplicativo original da marca, com equalização manual, com tudo no máximo, em alguns trechos de músicas, ela distorceu sim, o que é um ponto negativo. Porém, eu mesmo não iria utilizar ela com o equalizador manual com tudo no máximo. Utilizei para poder fazer os testes. Isso justifica ela distorcer a música? Não, não justifica. Mas eu mesmo não iria estar utilizando ela dessa forma. Mas aí você tá passando pano porque é JBL. Não tô passando pano. Estou analisando ela assim da mesma forma como eu analiso todas as outras caixas de som, seja no estilo boombox, seja torre de som, seja a caixa de som amplificada, todas eu analiso da mesma forma. Até mesmo porque eu desconheço um canal que tenha tido tanta resposta de vídeo de outros canais por eu ter falado os pontos negativos justamente das caixas de som da JBL que eu tenho. Eu desconheço um outro canal que tenha tido tanta resposta devido à minha opinião. Mas enfim, faz parte. Continuando no aplicativo, eu gostei dele ter 7 bandas de equalização, porque aí você consegue ir ali e dosar ela mais do seu gosto. As equalizações pré-programadas, eu não vi muita diferença de uma para outra. Porém, em comparação aos outros aplicativos da marca, que eu vou falar daqui a pouco, eu gostei das equalizações pré-programadas da JBL Boombox 4. No aplicativo eu gostei. Não seria equalizações que eu iria utilizar, mas em comparação a outras, eu gostei. E já falando de equalização, eu preferi deixar ela na equalização do meu próprio smartphone, que no caso é um Galaxy S23. Quem já acompanha aqui há mais tempo o canal, sabe que eu gosto mais de grave e subgrave. Porém, a equalização no meu smartphone não foi a com mais grave que me agradou. A equalização que mais me agradou foi a dinâmico, mas foi interessante pelo seguinte: repara na curva. Justamente ali na onde que chega a curva de médio é que ela diminui. E aí até justifica outras vezes eu ter reclamado em outras análises de outras caixas de som, que não vem ao caso, ela não ter equalização para médio. Porque eu vou lá e diminuo o agudo, mas eu sinto que começa a fazer uma falta de volume. E aqui eu pude perceber justamente isso. Não é que o agudo me incomoda frente ao grave. A questão é que eu não consigo equalizar o médio para poder estar dosando ele junto com o agudo e focar mais em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Que já falando em grave e subgrave, a equalização dela profundo, nossa, para quem gosta de grave e subgrave, nossa, fica muito gostoso de ouvir, mas muito gostoso de ouvir. Ali eu testando ela até ali, vamos pôr aí uns 80% do volume, alguma coisa assim, o grave e o subgrave fica muito perceptível, mas muito perceptível, muito gostoso. Para quem gosta, ela vai agradar bastante. Porém, ali depois que você começa a aumentar o volume, dali em diante, até chegar no último volume, aí você vai perceber que ela vai dar muito foco em médio e agudo. Assim como outras JBL que eu já testei aqui no canal. Aí você vai precisar ir lá no equalizador manual, seja do seu smartphone ou do próprio aplicativo dela, para poder estar dosando mais ainda, se você gosta mais de grave e subgrave, diminuir o médio e agudo para focar mais em grave e subgrave. E aí ela é equalizada dessa forma, com as músicas que eu tenho o costume de testar, todas as caixas de som que passam aqui pelo canal, ela não distorceu, mesmo estando no último volume. Outra equalização que ela possui, que eu no caso não iria utilizar, chama Playtime Boost. Desculpa se eu pronunciei errado aí, eu não sei falar inglês, então você entendeu, eu te mostrei aí, você entendeu, é o que importa. Essa equalização, você vai perceber que ela vai focar em médio e agudo, desde ela ali com o mínimo de volume. Você vai perceber nela foco total em médio e agudo. Segundo a marca, com essa equalização, a bateria dela vai durar mais tempo, justamente porque não foca mais em grave e subgrave. Para quem quer jogar o som mais longe e gosta de médio e agudo, certeza que essa equalização vai agradar bastante. E aí já sai um pouco da questão de qualidade sonora, mas eu não poderia deixar de falar. A duração da bateria dela, isso é muito relativo, mas muito relativo, porque
A temperatura do ambiente onde que você está vai interferir na duração da bateria. O tipo de música que você escuta vai interferir na duração da bateria. Quantas vezes a bateria já descarregou e você carregou vai interferir na duração da bateria. Então, assim como a duração da bateria, quanto a potência declarada pela marca, eu não vou entrar nesse mérito se dura ou não, se tem a potência ou não. Porque isso aí vai depender muito do uso de cada um, no caso da bateria, e a questão da potência dela, watts RMS, para ficar mais fácil de entender, é como se fosse uma potência energética. O ouvido humano não vai escutar potência energética, o ouvido humano vai escutar pressão sonora. Por isso que eu não entro na questão de watts RMS, por isso que eu não entro na polêmica se dura ou não o tempo que a marca declara sobre a bateria dela. Outro detalhe, não sei se você chegou a perceber, mas nos testes que eu fiz com ela, ela não estava conectada na tomada. Eu já fiz os testes dela conectada na tomada, não cheguei a editar ainda, então eu não sei te dizer se vai dar diferença ou não. Inclusive, depois que eu fiz esse teste, eu já até atualizei ela, porque ela tinha uma atualização. Caso vocês tenham interesse em ver o teste dela conectado na tomada, comenta aqui no vídeo, pra gente poder ver se realmente dá diferença e se é muita ou não diferença. Que resumindo, é uma caixa com uma qualidade sonora muito boa, vai agradar um público que gosta de grave e subgrave igual eu, é uma caixa que vai agradar um público que gosta de médio e agudo, porém ela distorcer com equalização manual com tudo no máximo é um ponto negativo, porém vale lembrar o seguinte, talvez se ela tivesse um limitador para chegar até certo ponto, ela não distorcer, seria um ponto positivo. Porém, ela, com tudo no máximo, ela distorcer, você vê que ela consegue entregar todo o seu potencial. Talvez ali até de uma forma exagerada, que chega a distorcer a música, mas você consegue tirar todo um potencial dela. Então, você sabendo equalizar, ela não vai distorcer. E eu tá falando isso aqui, não é porque é JBL, não é porque eu tô passando pano. Isso é porque eu iria te falar a mesma coisa se fosse outras marcas, se fosse outras caixas de som. Isso sou eu mostrando toda a minha sinceridade nas análises dos produtos, sejam de patrocínio, seja as que são compradas, para você ter a sua melhor escolha e decidir se vai ou não comprar o aparelho de som que eu estou testando aqui no canal. Minha intenção com os vídeos é de te ajudar a decidir qual é o melhor aparelho de som para o seu gosto, para o seu estilo musical. Mas isso não significa que depois que você comprou o aparelho de som, eu não quero que você volte e continue assistindo os meus vídeos. Eu quero que você compre o aparelho de som e se identifique com a minha opinião e continue voltando e assistindo os meus vídeos de análise de outros aparelhos de som. É por isso que eu venho aqui e sou o mais sincero possível sobre o que eu gostei, sobre o que eu não gostei, se distorceu, se não distorceu, como equalizar, como eu uso. Mas é o meu gosto com o estilo musical que eu gosto de ouvir. Outro detalhe do aplicativo dela que eu não gostei é o seguinte: se eu for utilizar ela, eu vou usar esse aplicativo. Se eu for usar a JBL Powerbox 720, eu vou usar esse aplicativo. Se eu for usar a JBL Ultimate, é esse aplicativo. E aí, na hora que eu estava baixando esse daqui, eu vi que se eu for usar um fone, é outro aplicativo. Talvez se fosse o mesmo aplicativo para todas as caixas de som, incluindo o fone, talvez seria mais útil até para a marca em questão de atualização. Pelo menos no meu ponto de vista. E aí, talvez incluir ali umas equalizações pré-programadas mais populares. Por exemplo, rock, pop, funk, ficaria até mais fácil. E aí eu poderia deixar equalizações pré-programadas para cada aparelho, para quando eu fosse utilizar, já está lá salva e pré-programada. Então, acho que se fosse um aplicativo só para todos os aparelhos da marca, seria mais interessante. Porque aqui, sinceramente, usar 3 aplicativos, cada um para um aparelho, sendo que são da mesma marca, no meu ponto de vista, não me agradou. Bom, pessoal, eu não faço a mínima ideia de como desmontar ela, mas vou tentar estar desmontando para a gente poder conhecer ela por dentro, tamanho de imã de alto-falante, construção dela por dentro. Mas não te recomendo estar fazendo isso aí na sua, porque a minha acabou de chegar e eu desmontando ela aqui, eu vou perder a garantia. Mas é por um bom motivo. E aí está, pessoal, desmontada a nova JBL Boombox 4 laranja. Vou aproveitar para mandar um salve lá pro Vini, do canal Simplifica Som, porque eu não fazia a mínima ideia de como desmontar ela, e eu fui lá e conferi no vídeo dele.
Quem tiver interesse em estar desmontando a sua para poder estar fazendo algum tipo de manutenção, limpeza aqui na armadura dela, dá uma conferida lá e já aproveita para conferir os outros vídeos dele também. Tem bastante vídeo bacana lá. E comenta, vim pelo canal da Caixa de Som, pra gente poder dar uma força para ele lá, combinado? Ia desmontar ela mais, mas tem alguns detalhes aqui que eu achei melhor não desmontar, para não correr o risco de perder o certificado dela de estar mergulhando ela na água. Então eu decidi não mexer em certos outros locais, até mesmo porque dá para poder te mostrar aqui do jeito que eu desmontei ela. Aqui, pessoal, a armadura dela. Nossa, fica bonito quanto o reflexo assim, viu? Nossa, fica muito chique. Você colocando aqui fora da luz, você já não vê tanto. Tá dando para ver qual do flash, será? Não. Ah, já sei. Aqui, ó. Você não vê tanto. Mas na hora que você coloca, nossa, ela fica muito chique. Não sei, talvez se tivesse um LED aqui refletisse assim, sei lá, gostei, achei que ficou bonito. Gostei da armadura dela, bem encaixada. Dá uma olhada. Ali a parte de trás onde fica o radiador, vou te mostrar daqui a pouco. Ela é inteiriça, ó. Uma cola ali meio estranha, mas isso é o de menos. Deixa eu virar aqui para te mostrar do outro lado. Aqui a parte da frente dela, ali os locais dos botões, alguns encaixes aqui na frente, ali dos médios. Beleza. Aqui a armadura dela. Aqui é a tampinha da bateria. Gostei que até os parafusos são na cor dela, um laranjado fosco, bacana, gostei. Gostei da tampinha também, pesada, aqui para poder estar dando encaixe na bateria, que eu vou te mostrar daqui a pouco. A vedação dela, aqui algumas informações. A bateria dela, eu tenho que comparar ainda, mas se eu não me engano, é a mesma bateria da 720. Se for, eu tô na praça, que agora eu tenho 3 baterias para usar nela. Esses 4 parafusos aqui é da armadura dela. Se você estiver pensando em estar desmontando, vai lá no canal do Vini e confere lá o passo a passo para poder estar desmontando, porque tem, não vou dizer maldade, tem um macete certo aqui para você poder estar desmontando, para não estar quebrando a armadura dela. Dá uma conferida lá, o link do canal dele tá aqui na descrição para você estar vendo o passo a passo de como tá desmontando a sua JBL Boombox 4, que vale lembrar, eu perdi a garantia. Desmontou, perdeu a garantia. Desmonta depois que a garantia da sua tiver acabado. Combinado? Esse monte de parafuso aqui dos alto-falantes maiores e aqui os menores são esses aqui, porque tem diferença, tá vendo? Já deixei aqui até aqui separado. Aqui é o local da bateria dela, no caso a parte de baixo, para poder estar colocando um radiador, 2 radiador. E aqui, pessoal, pelo que eu entendi, essa borrachinha aqui é que faz a vedação dos alto-falantes maior. E eu fiquei meio assim com o pé atrás, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Aqui temos uma outra borrachinha para os alto-falantes menor. As conexões aqui não é soldado. Tem até um acabamentozinho. Aqui também a mesma coisa. Ali também, aqui também. E aqui a separação, pessoal. Lado R, lado L. E até nos alto-falantes menor ali tem. Depois eu vou te mostrar. Vou te mostrar aqui agora por dentro dela. Ali um dissipador de calor. Não vai dar pra mim ver muita coisa não, mas eu vou te mostrar por aqui. Ah, deu pra ver. Ali é o LED dela, ó. O radiador. Aqui mais uma placa com bastante cola, por sinal. Vai pra baixo. Aí só acabamento mesmo. Aqui é o local da bateria, ó. Tem uma plaquinha ali. Ali mais umas conexão. Olha o radiador dela ali. Eu ia tirar ele, mas daqui a pouco eu vou te mostrar porque que eu não tirei. Aqui eu não sei te dizer ao certo o que tá tampando aqui, mas provavelmente algum tipo de comando ali. Vou colocar aqui pra te mostrar lá dentro. Ali o LED dela. Vai até mais longe, parece tipo um dissipador ou alguma coisa para proteger. Ali o LED dela. E aqui o LED dá indicação de bateria, pessoal. Que agora que a gente vê a parte da frente, vou virar ela para poder te mostrar a parte de trás. Aqui o radiador dela, pessoal. Já até preparei para poder ir soltando ele aqui. Mas aí o que acontece? Tem um parafuso aqui, tá vendo? Olha lá, atrás desse parafuso tem outro parafuso. E aí eu não consigo soltar ele sem soltar essa parte de cima aqui da alça. Eu tirei todos os parafusos para tentar soltar, mas ela não subiu. Parece que deve ter algum parafuso aqui, ó, nesse acabamento prateado. E aí eu não quis tirar, com medo de danificar. Mas igual eu te falei, dá pra você ver da forma que eu desmontei ela aqui. Firme até falar chega. Me surpreendeu. É mais firme do que os alto-falantes.
os alto-falantes é um pouco, pelo tamanho, é até firme, tendo em vista outros maiores, é firme, mas não é tão firme igual aqui o radiador. Gostei do radiador? Deixa eu te mostrar de novo. Repara na chapa de ferro que tem nele de fora a fora. Acredito eu que é isso que faça o peso nele. Agora que eu te apresentei aqui, vamos lá para os alto-falantes. Aqui os menores, tem um acabamento aqui na frente para proteger ele, gostei. Lembrou um pouco da JBL Parbox 720. Pequenininho, levinho. E aqui que a gente falar da lado L. Aqui a mesma coisa, porém lado R. Gostei do acabamento desse. Encaixa lá certinho pra você ver. Você pode ver que tem até um design justamente para poder estar encaixando lá. E aqui os alto-falantes principal. Dá uma olhada. Não vou nem medir, pessoal. Como é de neodímio, não vou nem medir, porque vai ser o menor de todos que eu já medi aqui no canal. Então não tem muito porquê tá medindo ele não. Olha o código dele aí. Engraçado, isso aqui que é, na hora que eu desmontei ela, eu tava escutando, ainda até um pouco ainda. Tá quente, não, tá bem quente a construção dele lá por dentro. Quase dando pra ver, quase transparente. Ele aí. Gostei desse acabamento aqui, é o primeiro que eu vejo dessa forma. Achei bem construído. Então tá bom, vamos ver se eles são iguais também. 12 3001 12 3001P. Isso aí. São iguais? São iguais. Eu acho que a diferenciação aqui de lado R e lado L é só por causa do acabamento. Mas e aí? Agora que eu te mostrei por completo toda a construção da caixa de som JBL Boombox 4 laranja, o que você achou da construção dela? Gostou? Sim ou não? Eu particularmente gostei bastante da construção dela e esperava um pouco mais por ter essa questão de de poder mergulhar ela na piscina, mergulhar ela na água. Achei que ela teria mais acabamentos para não entrar água, mas pelo visto aqui não é que seja simples, não é tanta coisa que eu imaginei que teria. É um acabamento bem elaborado, porém você vê que não é uma coisa assim tão de outro mundo. Eu achei que era uma coisa assim até exagerada para poder estar vedando, e não, pelo visto a marca conseguiu fazer um projeto bem bacana aqui para poder estar vedando ela contra água. Mas eu vou ser sincero, eu ainda tô meio assim apreensivo de mergulhar ela dentro da água. Mas quem sabe mais para frente eu perco medo e faço um vídeo assim. Por enquanto eu não sei se eu vou fazer não, mas quem sabe mais para frente eu faço. E se com esse vídeo você decidiu que a JBL Boombox 4 laranja será a sua próxima caixa de som Boombox, aqui nas tags do vídeo, na descrição e no primeiro comentário fixado tem o link para você estar adquirindo ela, e você comprando por lá vai me ajudar demais a conseguir estar trazendo outras caixas de som para a gente poder estar desmontando elas todas para poder conhecer por completo. Agora, se você ainda quer conhecer com mais detalhes a JBL Boombox 4 laranja, nessa playlist você vai conferir comparativos dela com outras caixas de som, como a Pulse X Boombox SP626, a Sabala DR909, dentre outras.